Eu nunca vou esquecer aquela noite. Tudo começou como uma simples viagem de acampamento com meus amigos, mas terminou de forma que nenhum de nós poderia imaginar. Era para ser apenas diversão, risadas e histórias ao redor da fogueira. Mas escolhemos o lugar errado, uma floresta que todos diziam ser proibida, palco de desaparecimentos inexplicáveis. Nós rimos dos avisos. Afinal, éramos jovens e achávamos que nada poderia nos acontecer. A noite parecia tranquila. A floresta era silenciosa, quase demais. O vento mal soprava, mas, de vez em quando, eu sentia como se algo estivesse nos observando. Um de nós, o Marcos, fez questão de contar uma lenda local. A história de uma noiva que foi traída no altar, enlouquecida, se enforcou em uma árvore daquela floresta. Diziam que, em certas noites, era possível ouvir os cânticos de seu casamento e ver sua figura vagando entre as árvores. Todos rimos. Mas lá no fundo, eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Já passava da meia-noite quando ouvimos pela primeira vez. Um som distante, como um canto feminino, mas quase sussurrado. Todos pararam, trocando olhares desconfiados. É só o vento, alguém disse, tentando quebrar a tensão. Mas o som foi ficando mais claro, mais próximo, e era inconfundível. Era uma melodia triste, como aquelas tocadas em casamentos antigos. O silêncio ao redor só fazia aquilo parecer ainda mais sinistro. Foi então que a vimos. Uma figura branca, flutuando entre as árvores. A princípio, achei que meus olhos estavam pregando peças, mas não era imaginação. Ela estava lá, vestida como uma noiva, com um véu cobrindo o rosto e um vestido que parecia se mover com o vento, mas não havia vento. Vocês estão vendo isso? Perguntei, a voz tremendo. Todos assentiram, mas ninguém conseguia dizer nada. Marcos, por outro lado, parecia hipnotizado. Ele deu um passo à frente, murmurando algo que não conseguimos entender. Marcos continuou andando em direção à figura. Gritamos para ele parar, mas ele parecia não nos ouvir. Quanto mais se aproximava, mais o canto aumentava, como se fosse feito apenas para ele. Quando tentou tocá-la, as luzes da fogueira apagaram de repente. Tudo ficou escuro. Quando conseguimos reacender o fogo, ele não estava mais lá. A mulher também havia desaparecido. Só havia o silêncio e o vazio. Enquanto tentávamos entender o que tinha acabado de acontecer, ouvimos a voz de Marcos vindo de dentro da floresta. Me ajudem, ela me levou, ele gritava, mas o som parecia estar em todas as direções, como um eco impossível. Ninguém tinha coragem de ir atrás dele, mas eu sabia que não podíamos deixá-lo. Pegamos nossas lanternas e seguimos as vozes, mesmo sabendo que aquilo poderia ser a pior decisão de nossas vidas. Depois de andar por minutos que pareceram horas, encontramos algo. Era o véu da noiva preso a uma árvore. Marcos estava lá, parado, mas ele não parecia mais ele mesmo. Seu olhar estava vazio, e um sorriso estranho deformava seu rosto. Antes que pudéssemos nos aproximar, ele sussurrou, agora, eu sou dela. E então, ele simplesmente desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Corremos de volta para o acampamento, mas algo estava diferente. Nossas coisas estavam espalhadas, como se alguém ou algo tivesse estado ali. Pegamos o que conseguimos e saímos correndo para fora da floresta. Até hoje, nenhum de nós tem coragem de voltar. Marcos nunca foi encontrado, e, às vezes, ainda ouço aquele canto nos meus pesadelos. A noiva da floresta proibida levou ele, e quase levou todos nós. Se você achou isso perturbador, espere até ouvir o próximo relato. Meu nome é Lucas. E, até pouco tempo atrás, eu achava que histórias sobre maldições eram só superstição. Mas agora eu sei a verdade. Foi numa noite fria de março, em plena quaresma. Eu tinha brigado com minha namorada, impulsivo como sou, decidi ir até a casa dela para resolver as coisas. Minha mãe tentou me impedir. Lucas, não vá. Já passa da meia-noite, e você sabe o que dizem sobre andar sozinho nessa época. Revirei os olhos. Essas lendas sempre me pareceram exageradas. Um monte de histórias para assustar crianças. Então, ignorei o aviso e saí. A estrada estava deserta, cortando o coração da floresta que cercava a cidade. O vento soprava gelado, e os galhos das árvores se retorciam como mãos esqueléticas no escuro. Cada passo que eu dava fazia o silêncio parecer mais pesado. Foi quando eu ouvi um sussurro. Baixo, quase imperceptível, como se alguém chamasse meu nome. Me virei rápido. Nada. Apenas a escuridão e o farfalhar das folhas ao vento.
Dei uma risada nervosa. Minha imaginação pregando peças, murmurei para mim mesmo. Mas então, a silhueta surgiu. Uma mulher parada no meio da estrada, vestida de preto, um véu cobrindo seu rosto. Ela estava imóvel, como se esperasse algo. Meu coração disparou. Ei, tá tudo bem? Perguntei, sem resposta. Dei um passo para trás. E então, ela se moveu. Não andou. Não correu. Apenas deslizou em minha direção, sem fazer um único som. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O véu caiu. E eu vi. Seus olhos eram duas fendas negras, vazias como um buraco sem fim. Seu sorriso, largo demais, repleto de dentes finos e pontiagudos. A criatura abriu a boca, e um som horrível escapou. Rindo. Ela estava rindo de mim. Então, finalmente, minhas pernas responderam. Eu corri. Corri como nunca antes. As árvores passavam borradas ao meu redor enquanto o som daquela risada ecoava pelos meus ouvidos. Eu podia sentir, ela estava perto. Cada passo que eu dava, o ar ficava mais denso. Mais frio. Cheguei à casa da minha namorada e bati na porta com força, gritando por ajuda. Ela abriu, e eu entrei correndo, trancando tudo atrás de mim. Ofegante, olhei pela janela. Lá fora, não havia nada. Só o vento balançando as árvores. Respirei aliviado. Talvez tivesse sido um delírio causado pelo medo. Até que minha namorada se virou para mim. E sorriu. Você não deveria ter vindo sozinho, Lucas. Sua voz estava errada. Baixa. Distante. Como um eco distorcido. Seus olhos estavam completamente negros. Antes que eu pudesse reagir, ela me agarrou com uma força impossível. A última coisa que vi foi seu rosto se transformando, sua boca se abrindo de maneira sobrenatural. E então, escuridão. Na manhã seguinte, encontraram meu corpo na estrada. Congelado em uma expressão de puro terror. E a cidade sussurrou a mesma advertência. Nunca ande sozinho na quaresma. Se você está curtindo os relatos, não esqueça de deixar seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença e ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pelo apoio, e agora, vamos para o próximo relato assustador. Era uma noite tranquila na roça. O céu estrelado e a lua cheia iluminavam os campos. O som dos grilos e do vento suave criava uma melodia calma. Mas essa paz estava prestes a ser quebrada. Os moradores da pequena vila sempre viveram em segurança, com uma rotina pacata e sem grandes surpresas. No entanto, naquela noite, um medo antigo ressurgiu. De repente, um uivo distante cortou o silêncio da madrugada. Era profundo, prolongado e arrepiante. Um som que fez com que todos na vila se entreolhassem, lembrando das histórias que os mais velhos contavam. O lobisomem voltava nas noites de lua cheia, em busca de presas desprevenidas. Na casa de Dona Maria, uma idosa respeitada na comunidade, a apreensão tomava conta. Seu coração inquieto dizia que algo estava errado. Com um olhar preocupado, ela decidiu verificar o que acontecia lá fora. Ao abrir a porta, um vento cortante a envolveu. Outro uivo ecoou dessa vez, mais próximo. Então, um movimento rápido chamou sua atenção. Uma sombra enorme cruzou o campo com velocidade sobrenatural. Dona Maria ficou paralisada pelo medo. À luz da lua, ela viu a criatura. Era monstruosa, com olhos brilhantes, presas afiadas e pelos desgrenhados. Seu corpo se movia com agilidade animal, mas carregava algo perversamente humano. O silêncio foi quebrado por um grito. No outro lado da vila, Pedro, um jovem morador, saiu para buscar água no poço e foi o primeiro a se deparar com a besta. O pânico tomou conta do lugar. Os vizinhos saíram de suas casas, mas o lobisomem já havia escolhido sua presa. Pedro tentou correr, mas a criatura era rápida demais. Os aldeões, armados com tochas e ferramentas, tentavam afastar a fera. O confronto foi intenso, o uivo do lobisomem misturando-se aos gritos desesperados. O que antes era uma vila pacífica transformou-se em um campo de batalha entre homens e monstro. Após uma noite de puro terror, o lobisomem desapareceu nas sombras, deixando para trás marcas de garras, pegadas profundas e o rastro de sua fúria. Na manhã seguinte, a vila estava tomada pelo medo. O gado desaparecia, rastros de sangue eram encontrados na mata, ao cair da noite, novos uivos ecoavam pelo ar. Desesperados, os aldeões se reuniram para encontrar uma solução. Era hora de caçar a criatura antes que ela atacasse novamente. Guiados pela lua cheia,
um grupo de homens armados entrou na floresta. O silêncio era sufocante, e cada estalo dos galhos fazia seus corações dispararem. Então, encontraram algo, uma caverna oculta entre as árvores. Havia marcas de garras nas pedras e tufos de pelos escuros espalhados pelo chão. Eles estavam no covil da fera. Um uivo ensurdecedor ecoou no ar. O lobisomem emergiu da escuridão, seus olhos ardendo como brasas. Os aldeões cercaram a criatura, empunhando tochas e ferramentas afiadas. Mas o monstro era rápido, feroz e quase imbatível. O combate era desesperador. Foi então que um dos anciões lembrou da única maneira de derrotá-lo, uma bala de prata. Enquanto os outros tentavam distrair a fera, um jovem correu até a vila e voltou com a bala sagrada. A tensão atingiu seu ápice quando, num último esforço, o atirador ergueu sua arma e disparou. O projétil atingiu o peito do lobisomem, que soltou um uivo de dor e caiu no chão. Seu corpo começou a se contorcer, e então, algo aterrador aconteceu. Diante dos olhos horrorizados da vila, a criatura se transformou. Onde antes havia um monstro, agora havia um homem, um dos próprios habitantes. A maldição fora quebrada, mas a vila nunca mais seria a mesma. A lua cheia passou a ser temida, pois ninguém sabia se a praga do lobisomem poderia voltar. E assim, nas noites frias, quando o vento uiva pela mata, os mais velhos ainda sussurram para os mais jovens. Se ouvir um uivo na lua cheia, não olhe para trás. E nunca ande sozinho. Se você gostou desses relatos e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo vídeo.